Continuando a nossa história do Jinwoo, cara, ele finalmente descobriu a verdade sobre os poderes dele. A gente vai ver isso tudo hoje. Lá na luta contra o Arquiteto, ele viajou no tempo, viu o Ashborn, o dono do poder das sombras, e viu a história inteira dele, descobrindo que realmente ele era capaz. Então se prepara, meu amigo, que hoje a história promete. Solo Leveling nunca deixa a desejar, irmão. O negócio não decepciona nunca. Pega a tua pipoca e vem comigo, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, o inspetor Guo Jinchu chegou lá na localização onde o Jinwoo já tinha entrado no lendário calabouço duplo. Só que quando ele chegou, ele tava com 7 caçadores de elite da associação, né, pra avaliar tudo o que tava acontecendo. E mesmo que o Jinwoo tivesse presente, ele duvidava que a presença fosse alguma coisa decisiva. A associação tinha optado por enviar o Jinchu como uma medida preventiva, né? Mesmo que o Jinwoo estivesse lá, enfim. Quando o Jinchu então se aproximou da entrada do portão, ele literalmente tomou um choque. Uma intensa pressão mágica começou a emanar de lá de dentro, um ar gelado, as coisas atravessavam o corpo dele como se congelassem ele por dentro. A energia sombria e opressora revelava o verdadeiro e aterrorizante poder de lá de dentro. Uma coisa estava espreitando. Ele até questionou todo mundo ali, perguntando à galera da guilda se recebeu a confirmação dos caçadores poderosos, como o Choi Jong-in, a Tia Rain, da guilda dos caçadores, se ainda estava aguardando ordens para poder entrar lá dentro, e uma decisão foi tomada. Seria formada como se fosse uma cooperação de emergência para poder enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Só que, por trás de toda essa organização, o Jinchu, ele não conseguia tirar da mente dele o que ecoava na cabeça. Que, cara, o que estava por trás daquele poder? Enquanto isso, lá nas profundezas do calabouço, o verdadeiro perigo começou a se mover. A estátua do anjo, conhecida como Arquiteto, despertou, as 6 asas se transformaram em braços, e num piscar de olhos ela lançou uma sequência de ataques brutais contra o Jinwoo, que a gente já sabia que ele agora era o teste final. Mesmo com os reflexos aguçados, o Jinwoo ele mal conseguia bloquear os primeiros golpes. A força avassaladora do inimigo lançou ele contra a parede, fazendo ele começar a sangrar. Olha que a gente não vê o Jinwoo sangrar faz um tempinho, né? Só que os ataques pararam do nada. O Arquiteto, ele começou a investir de novo com golpes rápidos, precisos, lendo cada movimento do Jinwoo com uma assustadora facilidade. Apesar disso, cara, o Jinwoo ele conseguiu resistir. Com força e foco, ele passou a conter todos os ataques com as 2 mãos. Os olhos dele começaram a refletir fúria e a determinação de quem não pretendia recuar de forma alguma. O Arquiteto ficou surpreso, mas apesar disso, o Jinwoo conseguiu resistir, cara. Ele tinha força, foco, ele passou a conter os ataques com as mãos do Arquiteto ali. E nesse momento, os olhos dele começaram a refletir uma fúria, uma determinação que ele não pretendia recuar de forma alguma, cara. O Arquiteto ele ficou surpreso, ele reconheceu a força do Jinwoo na frente dele. No meio daquela troca intensa de golpes, o Jinwoo ele foi atingido no rosto. Só que ele se mantinha firme, cara. Ele contra-atacou com precisão, atingiu o Arquiteto com um golpe tão forte que fez ele recuar, e aquele ser milenar, acostumado a subjugar tudo e todos, experimentava pela primeira vez a verdadeira ameaça de um ser humano. Com o sangue escorrendo dos olhos, o Jinwoo só lembrava do motivo dele estar ali. Ele tinha sido atraído pela criatura, convencido de que poderia vencê-lo, mesmo depois do seu crescimento. Só que o caçador ainda estava de pé, cara. Ferido, sim, ele estava, mas pronto para continuar. Sabendo que a curta distância estava em desvantagem, e o Jinwoo começou a recuar então. Ele precisava manter a distância para conseguir atacar de uma forma estratégica. Daí, ele ativou a autoridade do Monarca, preparando um ataque mais poderoso à distância, só que para sua surpresa, o Arquiteto demonstrou ali ser capaz de usar habilidades semelhantes. A batalha estava longe de acabar. O confronto entre o Jinwoo e o Arquiteto não era só um confronto físico, mas também simbólico. O choque entre um humano que superou os seus limites e uma entidade ancestral que jamais tinha considerado um humano como uma ameaça real. Naquele momento, a colisão entre os dois liberou uma onda absurda de energia. As habilidades deles se chocando, criando impactos, o ambiente inteiro estava mudando. A energia do Jinwoo caiu sobre os campos de batalha como uma tempestade. Ele estava surpreso. O Arquiteto ele também podia usar a mesma habilidade e percebeu então que ataques de longo alcance também já estavam inúteis. O Arquiteto ele parecia indiferente ao desfecho da luta. Ele afirmou que se fosse morto ou vitorioso, o Jinwoo obteria a resposta que ele tanto buscava. Tudo tinha sido planejado desde o início. As pesquisas, o sistema, até o poder dos monarcas. Com a autoridade do Arquiteto ativada agora, ele começou a convocar todas as armas de combate dele nas suas diferentes mãos. A sensação anterior voltava à tona. Agora ele estava armado com uma variedade de armas significativa e a verdadeira batalha estava começando.
O Jinwoo, por outro lado, ele estava determinado a entender isso aí. No íntimo dele, né, no coração, na cabeça dele, ele ainda buscava a resposta. Por que ele tinha recebido esse poder? Quem tinha escolhido ele? O arquiteto deixou claro que não foi a sua escolha. Ele mesmo era contra isso. Ele não queria que o Jinwoo se tornasse o que ele se tornou. A função dele se limitava ao planejamento da execução ali, a construção do sistema dos jogadores, enquanto o cronômetro do sistema continuava na contagem regressiva, e agora só tinha 6 minutos e 19 segundos, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha um tempo para derrotar o arquiteto? O Jinwoo, ele sabia que ele precisava acabar com aquilo o mais rápido possível. O arquiteto avançou, atacou com todas as armas de uma vez só e o Jinwoo se esquivou como ele pôde. Só que o inimigo não estava parando, ele subia, caía, dava golpes, cortes, as 8 armas simultâneas estavam saindo ali, 6, sei lá, era muita arma, irmão. Ele estava bombardeando incessantemente com lanças, espadas, foices, machados o Jinwoo, só que alguma coisa mudou nele. Os sentidos dele começaram a se elevar e aí ele começou a enxergar cada movimento e prever cada ataque do arquiteto. Ele conseguia sentir o fluxo das armas, a trajetória dos golpes. Assim ele passou a evitar todos os ataques com perfeição. A agilidade dele começou a aumentar muito rápido, a cada esquiva era executada com precisão milimétrica e aí o arquiteto ficou surpreso. Mesmo usando toda a força que ele tinha, os ataques dele não acertavam mais. Além disso, o Jinwoo estava ficando mais rápido. E aquilo era, mano, incontrolável, sacou? Era uma coisa que, pra ele, pro arquiteto, era inaceitável. Como que um humano conseguia evitar tudo com uma facilidade absurda? Foi então que o Jinwoo contra-atacou, e com um único golpe ele cortou os 2 braços ali do arquiteto, e isso aí fez com que ele entrasse em pânico. E ele entendeu como um ser humano conseguia causar dor pra ele. Pela primeira vez ele admitiu que, realmente, alguma coisa de especial tinha naquele cara. E aí é que ele entendeu o motivo do Jinwoo ter sido escolhido, né? Não era à toa, não era pela força, mas ele tinha sido inserido de uma forma absurda, né? Tinha mais coisa dentro do corpo dele do que transparecia. Furioso, o arquiteto foi lá, começou a invocar as estátuas gigantes, incluindo a estátua do rei também, que foi ressuscitada, e o tempo continuou correndo. Faltava 3 minutos e 20 segundos agora. O Jinwoo só sentia a pressão aumentando, as estátuas gigantes atacando ele tudo ao mesmo tempo, e aí ele virou novamente, usou a autoridade do monarca direcionando o poder para todas as estátuas e depois partiu em disparada contra o arquiteto. Ele avançou até a estátua do rei, deu um golpe poderoso, né, um soco surpresa, e felizmente conseguiu desviar de um ataque traiçoeiro que quase matou ele. Mas ele continuou na ofensiva, dando golpe após golpe, até que ele conseguiu quebrar os 2 braços do arquiteto de novo. Só que o inimigo também reagiu. Um dos cortes do arquiteto acertou o estômago do Jinwoo. E aí, por trás, tinha a estátua gigante com um escudo que atingiu o Jinwoo em cheio. Vendo aquilo ali, o Jinwoo reconheceu. Era a mesma estátua que tinha esmagado a perna dele no passado. Sem hesitar, ele só pulou, destruiu a cabeça da estátua com um único golpe, mas o tempo estava diminuindo, aumentando ainda mais a tensão dele. O Jinwoo, ele manteve a ofensiva, ele estava ali contrastando e o arquiteto começou a sentir a pressão do cronômetro e com só 2 minutos e 21 segundos restantes, o Jinwoo finalmente conseguiu cortar o 3º braço do arquiteto. O corpo dele começou a enfraquecer. O fim da batalha estava se aproximando. Também naquele momento, uma coisa importante aconteceu. Se descobriu que o Jinwoo tinha conseguido derrubar o arquiteto e ele agora mantinha a lâmina apontada para o pescoço do arquiteto, que estava completamente indefeso. Um movimento em falso era a morte. O arquiteto, ele derrotado agora, reconheceu a falha e declarou que ele tinha perdido. O exame tinha chegado ao fim, e depois ele se dirigiu ao Jinwoo e afirmou que todas as respostas que ele desejava estavam dentro dele mesmo. Uma mensagem do sistema apareceu ali diante dele, informando que os dados armazenados na sua memória poderiam ser acessados a partir de agora, e aí ela perguntou, abrir dados ou não? Mano, por dentro o Jinwoo já estava pensando, e agora? Que tipo de informações estão armazenadas dentro de mim? Por um instante, ele hesitou, ele refletiu sobre o significado daquilo, mas então ele tomou a decisão. Ele aceitou. E assim que ele confirmou, o sistema já reagiu. Imediato, os dados foram todos abertos. Uma luz intensa emergiu, envolvendo completamente o corpo do Jinwoo. E aí, quando o Jinwoo abriu os dados armazenados na memória dele, irmão, nesse instante a consciência dele foi transportada para um outro lugar. Um outro espaço onde os dados estavam armazenados. Era como se ele tivesse se teletransportado para o passado. Um ambiente com um céu amplo, profundo, roxo, e aí o Jinwoo flutuando lá, ele observava tudo ao redor dele. Quando ele olhou para baixo, ele se deparou com um exército de monstros dos mais tipos variados reunidos num número absurdo. Esses monstros tinham uma aparência grotesca e olhavam para o céu, para onde o Jinwoo estava. Ele ficou surpreso com o surgimento do imenso portal lá, que era uma coisa real, e a presença de tantos monstros no lugar alarmava ele. O que era aquele lugar? Por que tinham tantas criaturas semelhantes aos goblins e gigantes reunidas? Se todas elas escapassem por aquele portão, a humanidade não ia ter chance de sobreviver. Só que os monstros não estavam lutando contra humanos. E do céu surgiu um novo
novo portão repleto de uma luz intensa e dali saíam tropas aladas vestidas com armaduras prateadas. Um número incontável deles eram as tropas dos governantes. Um dos soldados então tocou a trompeta gigante lá, dando início a essa guerra. A batalha entre os monstros e os governantes começou. Violência, brutalidade, o som das espadas colidindo, gritos de dor ecoavam por todos os campos de batalha. Pouco tempo depois, os governantes tomaram a dianteira. Graças ao imenso poder dos seus soldados, eles massacravam os monstros com facilidade. Só que no meio da batalha, uma coisa inesperada aconteceu. As tropas dos governantes começaram a parar, uma por uma. Uma figura misteriosa, montada num cavalo, apareceu atravessando todos os cadáveres ali dos monstros. E aí o Jinwoo, observando aquilo ali, ficou chocado. Ele reconheceu aquilo. Era a aura do Monarca das Sombras. Ele sabia que usava a autoridade do Monarca e a habilidade da extração das sombras também. Não tinha dúvidas. Era o próprio Monarca das Sombras. Incontáveis monstros mortos foram transformados em soldados do exército do Ashborn. As mortes dele não foram em vão. Seus corpos agora estavam se tornando a nova força sob o controle do Monarca. E o Jinwoo, observando aquilo, ele se sentiu insignificante. Irmão, eu tô arrepiado dessa parada. Tô muito arrepiado. Pô, diante daquele poder, o que ele pode fazer? Absolutamente nada. A batalha então recomeçou entre as tropas sombrias lá dos governantes e a luta se intensificou. Só que as coisas surpreendentes não paravam por aí. Mesmo quando os soldados das sombras eram cortados, eles se regeneravam e voltavam a lutar. Os gritos de guerra, mais uma vez, voltaram a ecoar no campo de batalha. O que antes parecia um massacre unilateral se transformou numa verdadeira guerra equilibrada. A presença de uma única pessoa tinha mudado completamente a maré da batalha. O Ashborn, ele avançou impiedosamente no cavalo dele, cortando os governantes ali que estivessem no caminho dele. E ele usou a autoridade para alcançar os inimigos voando. Por isso, cara, por onde ele passava, ele deixava só destruição. As tropas do Monarca conseguiram acabar com o exército dos governantes. Só que a guerra estava longe do fim. Do nada, 2 novos gigantes portais se abriram ali. E por um deles veio um exército de demônios liderado pelo Rei Demônio. E o Jinwoo reconheceu imediatamente, né, que era o mesmo demônio que ele tinha enfrentado, o Baran. Os clãs que apareceram lá, que eram o Ricard, o Pestos, o Hades, todos estavam lá. Do outro portal surgiram feras selvagens lideradas por uma figura meio que singular. Um lobo do tamanho muito superior aos outros. Rakan estava ali. Os líderes estavam no centro do campo de batalha, enquanto o Monarca das Sombras se movia silenciosamente. Ele estava atento às situações ali do lado de fora do portão do templo e tudo mais. E do lado de fora a gente estava vendo ali os caçadores, o Odin-Chu, né, lá fora mesmo na cidade. E os membros da Associação da Guilda dos Caçadores também tinham chegado, eles estavam diante daquele templo, do imenso portão do templo de Cartenon, e sentiram uma presença mágica intensa vindo de lá. Era evidente que a caçada acontecia ali dentro, e o Jinwoo tinha entrado primeiro. Só que a ausência dele prolongada, o cara estava muito tempo sem voltar, começou a gerar desconfiança. Logo, o portão anteriormente selado começou a se abrir. O Cho Jong-in, Jin-Chu e os demais caçadores entraram lá dentro do templo e foram surpreendidos com a cena caótica. As estátuas gigantes todas destruídas, espalhadas por todos os lugares. A imagem correspondia fielmente aos relatórios que a galera tinha feito. Só que vendo aquilo com os próprios olhos era uma experiência chocante. O arquiteto ele observava os caçadores de longe. A presença dele, imponente, e a aura ameaçadora deixavam todo mundo em alerta. Para surpresa geral, ele compreendia e falava a língua dos humanos, algo raro entre as criaturas daquela natureza. E ele deixou claro que os caçadores não eram bem-vindos naquele lugar e que estavam prestes a perturbar algo muito maior que estava rolando. Foi então que todo mundo encontrou o Jinwoo. Ele estava lá em silêncio, imóvel. Antes que a galera pudesse agir, o arquiteto só começou a atacar, surpreendendo todo mundo. E assim, 3 caçadores foram atingidos, os outros conseguiram reagir por instinto ali. Em meio desse caos, os feridos eram tratados, os sobreviventes organizavam a defesa e o arquiteto, ele simplesmente dava o início à reanimação das estátuas, incluindo o próprio rei, anunciando que todos ali teriam a chance de testemunhar o nascimento do grande rei. Caso eles sobrevivessem ao ataque das criações, né? Ele não estava falando do Rei Estátua, ele estava falando do Jinwoo. A distância que o Rei Estátua reuniu ali disparou raio laser, forçando os caçadores a esquivarem, né? E alguns foram atingidos, mas outros escaparam por pouco. O Join, então, contra-atacou com a poderosa rajada de fogo, mirando direto no rosto da estátua, e o impacto causou uma leve distração ali, tá? Porque enquanto isso, o Jin-Chu e os outros caçadores partiram para o combate corpo a corpo direto, tentando derrubar as estátuas, e o Jin-Chu, ele começou a desferir um golpe poderoso contra uma delas. Só que a criatura nem sequer se moveu. Era mais do que evidente que a resistência física daquelas criaturas era absurda. O Chojong, então, continuou disparando feitiços de fogo, só que nenhum deles surtia efeito. Nem mesmo a magia parecia ser suficiente. As estátuas não só suportavam os ataques físicos, como também apresentavam resistência mágica.
A pressão começou a aumentar, os caçadores começaram a se dispersar com todos os ataques e se mostrando ineficazes ali com essa situação, se tornando insustentável. Os caçadores eles chegaram a ter uma conclusão inevitável, precisavam despertar o Jinwoo de novo. Era a única esperança deles conseguirem combater a força inimiga direto. E mais tarde uma pequena chama foi direcionada para o Jinwoo para tentar acordar ele, só que antes que o fogo atingisse, o arquiteto percebeu e ele atacou diretamente o Cho Jong-in, né, falando para ele não perturbar o sono do rei. O ataque do monstro foi muito rápido, o Cho Jong-in ficou tão apavorado que ele mal conseguia se mover. Felizmente o Jinchoo e os Tankers conseguiram intervir a tempo. Eles bloquearam esse golpe e depois a Tia Rain, ela apareceu assumindo a responsabilidade de despertar o Jinwoo, deixando o campo de batalha para trás. E enquanto isso, dentro da subconsciência lá do Jinwoo, cara, a guerra continuava. O exército demoníaco, os monstros selvagens, todos eles tinham se reunido para enfrentar as tropas das sombras. Mesmo os soldados sombrios, sendo destroçados várias vezes, eles continuavam renascendo, regenerando. Tudo, cara, o Jinwoo só observava aquilo refletindo que se fosse ele no lugar deles, a sua mana já teria se esgotado. Aquele poder absurdo só poderia vir do Monarca das Sombras. E ele começou a suspeitar que aquilo não era uma simples guerra entre monstros e governantes, mas sim um conflito interno entre as entidades de um poder absoluto. No final dessa batalha intensa aí, as tropas das sombras começaram a sair vitoriosas, né? E o líder do exército demoníaco estava agora indefeso diante do Monarca das Sombras. Tanto que o Ashborn foi lá, se aproximou do Rei Demônio e questionou, do Baran, né? Questionou sobre a traição dele. Sem hesitar, ele foi lá, pegou o Baran, usou a autoridade para erguer o corpo dele no ar e depois perfurou o olho dele. O Jinwoo só assistiu e de fato reconheceu ele como Rei Demônio. Ele ficou perplexo vendo o Baran ali, sem entender por que aquele antigo inimigo tinha reaparecido. Logo depois, o Monarca das Sombras arrancou a máscara do Baran, confirmando a sua identidade. O Jinwoo, flutuando no ar, ele notou algo estranho em si mesmo. Ele sentiu uma energia imensa começando a fluir dentro do peito dele. Quando ele tocou o local ali, ele percebeu que ele possuía uma coisa nova dentro do corpo dele. Um outro coração. Sim, o lendário Coração Negro. O corpo dele abrigava 2 corações. A energia era pura, era muito poderosa. E imediatamente o Jinwoo teve a sensação de que algo estava se aproximando. Quando ele olhou para o céu, ele viu que alguns governantes vinham na direção dele, e nesse momento uma mensagem do sistema apareceu, que os dados estavam completos. A consciência do Jinwoo então retornou para o presente, e do lado de fora, o arquiteto bloqueava a intensa luz que tentava emergir, né, e comentava consigo mesmo sobre o quanto aquele humano surpreendia ele. A Tia Rain, de volta à batalha, tentou atacar o arquiteto com a espada dela, só que todos os golpes foram facilmente defendidos. Então um contra-ataque inimigo atingiu ela, fazendo ela recuar, ferida. O arquiteto começou a zoar com a cara dela, mano, irritado com a resistência dos humanos. Enquanto isso, Cho Jong-in e Jinchoo e os outros caçadores estavam cercados, lutando desesperadamente contra as estátuas gigantes. E o Cho Jong-in, ele lançou um novo ataque de fogo contra o arquiteto, desviando a atenção dele e aproveitando a abertura, a Tia Rain correu na direção do Jinwoo. Só que do nada, o arquiteto apareceu atrás dela, prestes a capturar ela. Mas com reflexos absurdamente impressionantes, ela conseguiu esquivar a tempo. Amém, irmãos! Olha só, o arquiteto, ele sorriu, ele elogiou a agilidade dela, só que, observando isso mais de perto, ficou surpreso percebendo que a presença dos soldados das sombras dentro de a Tia Rain era algo que ele nunca tinha imaginado. Segundo as regras daquele lugar, soldados das sombras não deveriam ser capazes de sair daquela dimensão. E para esses soldados estarem ali só tinha uma explicação. O próprio rei tinha designado aquele soldado a ela. Diante disso, o arquiteto passou a se perguntar quem era realmente aquele humano. E qual era a verdadeira ligação dela com o Jinwoo. A Tia Rain, mesmo ferida, ela se manteve firme. Ela pressionou lá a ferida dela, né? E deixou claro que todo mundo estava ali com um propósito. Salvar o Jinwoo, que era aliado, que era amigo e tal. E o arquiteto, ele só observou com certa frieza. Mesmo que ele reconhecesse a ousadia de todo mundo, ele afirmou que aquilo contrariava os planos do verdadeiro mestre, do rei. E ainda assim, surpreendentemente, ele decidiu conceder uma oportunidade rara, com a descida iminente do monarca no mundo, aquele que seria um momento histórico. Ele permitia que todo mundo testemunhasse esse evento, só que ele alertou que qualquer outro humano ali não teria a mesma sorte. Antes que pudesse concluir a ameaça, uma voz cortou o ambiente. Jinwoo, até então que estava inconsciente, despertou. E no instante, ele foi numa velocidade absurda, maior do que antes, e deu um golpe direto na cara do arquiteto, interrompendo os planos e mudando drasticamente o rumo da situação. A partir daí, finalizamos mais um capítulo por aqui. Se você quiser acompanhar mais, não esquece de caprichar no seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não perder o próximo episódio.
Jinwoo acaba com o arquiteto e temos novas batalhas chegando. O rei despertou, Ashborn tá de volta, o Jinwoo tá num nível acima surreal, você não vai entender, irmão, só quando eu vier o próximo vídeo eu vou te contar isso aí, ou se você ler. Bom, tamo junto demais, família, muito obrigado por acompanhar sempre isso aqui comigo, eu espero que vocês tenham curtido e espero ver vocês no próximo vídeo também. Beijo no coração e até a próxima, valeu!